Fala-se muito sobre a educação básica no Brasil, mas a educação básica tem o básico para educar? É importante discutirmos criticamente sobre a realidade da educação formal no Brasil. De que modo essa discussão e reflexão pode ser, de fato, crítica, construtiva, em um sistema educacional em regra precário, fragilizado e marginalizado? A chamada educação básica, por exemplo, possui o básico para atingir os objetivos e finalidades a que se propõe? E a educação superior é superior a quê, se não há bases sólidas que a sustente? O que revelam os recentes dados do Censo da Educação Básica? Afinal, as políticas educacionais brasileiras possibilitam ao menos o básico para se educar? Em recente manchete de maio de 2025, no jornal Folha de São Paulo, estampou-se, abre aspas, 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos têm dificuldade para entender texto simples ou fazer conta, fecha aspas. Trata-se do elevado número dos chamados analfabetos funcionais. Nesta mesma faixa etária, 7% sequer consegue ler palavras ou um número de telefone. Soma-se a isso o fato de haver ainda mais queda na média de livros lidos por brasileiros por ano, em torno de 2 livros ao ano. E pior, aproximadamente 53% da população sequer lê em livros, conforme dados de 2024. Trata-se, portanto, de uma carência epistêmica generalizada. Somente nisso já se pode afirmar que a maioria da população brasileira sequer tem o básico para uma educação básica, quiçá para reflexões críticas mais profundas, tomadas de decisões políticas, financeiras, culturais, etc. A culpa pela precariedade da educação formal é apenas do sistema escolar e principalmente da educação básica nas séries iniciais, no ensino fundamental e médio, como se costuma afirmar? Talvez em grande parte o seja. Porém, a responsabilidade por esta culpa é obrigatoriamente solidária. Isso porque, como bem reza o artigo 205 da nossa Magna Carta do Estado Democrático de Direito do Brasileiro, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Veja-se, portanto, que a responsabilidade pela educação, seja ela formal ou informal, é partilhada e se trata de um dever. Ora, não existe Estado sem sociedade civil e esta não existe sem a família, independente da concepção de família que se tenha. Ou seja, há uma célula inicial que integra a sociedade e a sociedade é integrada por meio desse conjunto. Portanto, não há como nos eximirmos da responsabilidade. Logo, antes de atacarmos o sistema educacional, mesmo que com razão na crítica, é preciso fazer o meia-culpa nesse contexto. Destaque-se ainda que a referida Constituição afirma como sendo os principais objetivos e finalidades da educação o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Logo, em paráfrase a Platão, segundo o qual cada povo tem o governo que merece, também se pode dizer que a educação de um povo é reflexo da sua própria responsabilidade para com os processos, métodos e condições de educação. Veja-se, por exemplo, alguns dados do Censo da Educação Básica de 2024, que revelam a precariedade na qual se encontra essa etapa da educação, na qual mais de 7,8 milhões de adolescentes e jovens computam nas matrículas do ensino médio. Inicialmente, é mister destacar as sustentáveis condições de formação inicial e continuada, remuneração, qualidade de vida, perspectiva de futuro, respeito, qualificação e atuação dos profissionais da educação, incluso os professores e demais profissionais dessa área. Uma ampla pesquisa com professores temporários em diferentes redes estaduais revelou, por exemplo, que a maioria atua em média em 3 escolas diferentes. É professor temporário há mais de 15 anos, portanto com perdas reais de direitos clássicos à categoria docente. A cada 2 anos, esses professores temporários, quando termina o contrato, não sabem se terão outro trabalho
e precisam assim migrar de escola em escola, não tem plano de carreira, nem aumento salarial. Precisam fazer bicos para completar a renda, etc. No mesmo sentido, o censo de 2024 revela que em 14 estados há mais professores temporários que efetivos na educação básica da rede pública. No Acre, por exemplo, 79,28% dos professores da educação básica pública são temporários. No outro extremo do país, no Rio Grande do Sul, 60,45% dos professores da educação básica pública são temporários. Além disso, é elevadíssimo o índice de professores que não atuam na área de formação. Ou seja, precisam improvisar a atuação em áreas para as quais não foram formados e capacitados para atuar. Em algumas áreas, principalmente relacionadas à formação humana e às linguagens, menos de 55% do corpo docente atua na respectiva área de formação. E trata-se aqui de um universo de 2,4 milhões de professores na educação básica. Logo, distancia-se em muito de casos isolados ou de problema específico neste ou naquele estado. É uma questão generalizada. Fala-se muito sobre o despreparo dos jovens para o mundo do trabalho. Contudo, os investimentos para gerar as condições necessárias para essa formação são pífios. A rede federal, incluindo os institutos federais em sua maioria, por exemplo, que se destacam nacional e internacionalmente enquanto educação pública, tanto na educação básica, no ensino médio integrado ao profissional, quanto na educação superior, representam apenas 3,1% do percentual de matrículas no ensino médio. Enquanto isso, em outros países considerados exemplares nesse quesito, como na Alemanha, por exemplo, 40% a 50% dos jovens adolescentes no ensino médio estão matriculados na formação básica integrada à formação profissional específica. Ou seja, embora se possa observar algumas mudanças particulares e alguns exemplos promissores da capacidade formativa, trata-se de políticas educacionais que sequer arranham a tessitura da estrutura social. Ou seja, políticas públicas educacionais meramente paliativas acabam por servir como fachada de autopromoção político-partidária, mas não provocam alterações sociais que, de fato, promovam o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o preparo para a cidadania e a formação para o mundo do trabalho. Tudo e todos, em todos os lugares, querem discutir educação e não negam que a educação é essencial para a melhoria da sociedade. Porém, isso serve, em regra, como fachada, como ambiente para propagação ou autopropagação pessoal ou disputas de egos, teorias e partidos políticos. Ficamos à mercê do vai e vem de ideias que não se proliferam dentro de um projeto educacional. Obviamente, os exemplos aqui trazidos são apenas ilustrativos e não são os únicos motivos pelos quais a educação básica no Brasil e a educação superior também, e pode-se afirmar a educação em todos os níveis, formas e modalidades, sequer tem o básico para se aproximar de um cenário razoável, muito menos chegar ao início da esperança de uma educação exemplar. É verdade que, comparando com alguns pontos e quesitos do passado, se verificou grande avanço em prol da educação brasileira. Porém, reitera-se, mudanças de caráter ainda meramente paliativo e que, por consequência, não alteram a estrutura social a ponto de se ver na educação uma política pública efetiva e uma política pública de Estado verdadeiramente comprometida com a função pública de promoção da justiça social. Ficamos à mercê de passageiras políticas de governos ou de projetos dominados pelos organismos multinacionais e exploradores dos sistemas educacionais em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. As questões que envolvem essa problemática são deveras complexas para nos satisfazermos com respostas simples, ou pior, simplórias. Contudo, certamente se pode afirmar
que as possibilidades de solução vão muito além ou sequer se iniciam pelas eternas discussões em torno de quais disciplinas ou conteúdos se deve ensinar nas escolas, sobre a necessidade ou desnecessidade de controle de professores supostamente doutrinadores e outras questões que mais mascaram os reais problemas ao invés de ajudar a solucioná-los. Ora, de uma população na qual mais da metade sequer lê um livro ao ano, na qual quase 30% são analfabetos funcionais incapazes de ler e interpretar um texto básico, como se pode esperar alguma proposta, contribuição de veras crítica, reflexiva e pertinente? Como doutrinar alunos que sequer conseguem ler 2 páginas ou que estão imersos na alienação desinformacional das redes sociais, cujas famílias vivem em bolhas de extremismos ideológicos, políticos, partidários e sequer sabem distinguir um sistema presidencialista de um sistema parlamentarista? Como exigir qualificação profissional dos professores e demais profissionais de educação se quase 50% deles sequer atuam na área de formação ou se veem obrigados a cumprir jornadas de trabalho exaustivas? E como têm aumentado os casos, situações frequentemente de periculosidade? Como exigir retornos sociais e econômicos da educação brasileira se ela não é compreendida como investimento, mas como despesa? Como esperar uma educação crítica, reflexiva e comprometida com o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o preparo para a cidadania e a formação para o mundo do trabalho, se as políticas educacionais são entregues ao cargo de mercenárias redes globais, cujos objetivos são explicitamente contrários à emancipação humana? São muitas as facetas a se pensar nessa organização complexa que é a educação. Ou seria mais uma complexidade propositalmente desorganizada? Sim, pensar e fazer educação no Brasil é um dever de todos, Estado, família, sociedade civil. Sim, ninguém é autoridade em educação e sequer esse debate deve ficar restrito às especialidades acadêmicas ou aos muros catedráticos comumente em si mesmados. Contudo, o mínimo que se espera é que ao falar sobre educação, o respectivo indivíduo tenha lido ao menos mais que 2 livros ao ano. Do contrário, manter-se calado é a melhor forma de não comprovar a ignorância. Desde a década de 1960, Darcy Ribeiro já dizia que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Pois, ao que tudo indica, passados mais de meio século, pode-se concluir que este lastimável projeto tem sido bem sucedido. Por favor, contribua com essa reflexão. Deixe o seu comentário pertinente, apresente os fundamentos e possamos fazer deste espaço um espaço deveras construtivo, racional, para contrapormos os espaços de debate e produzirmos, assim, quiçá, alguma luz de sabedoria no caos da ignorância.